Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, refúgio dos pecadores, Rogai por nós. queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje com muita alegria a memória litúrgica de Santa Mônica, uma grande santa para nós na Igreja, padroeira de todas as mães católicas. Por quê? Porque ela é a mãe de um grande santo que tem uma importância na história da Igreja, que é Santo Agostinho, o santo que nós iremos celebrar amanhã. Santo Agostinho, ele tem uma importância na história por causa do seu pensamento teológico, tanto naquilo que se refere. Ele fala de tudo, da fé como um todo, mas o que mais nos lembra Santo Agostinho, naquilo que ele vai falar para nós sobre as controvérsias que surgiram em torno da Santíssima Trindade, que nós chamamos de controvérsias trinitárias, e a respeito da graça, que na teologia existe uma disciplina, uma especialização própria somente para falar da graça. Que tipo de graça? Graça santificante, graça sacramental e por aí vai. Pois bem, Santa Mônica, ela nasceu no norte da África, em Tagaste, no ano 331. Como era o costume do tempo, ainda jovem, ela foi confiada em casamento a um homem chamado Patrício, que era pagão. Ao casar-se com ele, a vida de Santa Mônica não foi fácil. Não foi fácil por causa da infidelidade do seu marido, da sua personalidade rude que ele tinha, e sem contar que era pagão, uma pessoa que tinha um coração muito distante de Deus. Mas, como nós bem sabemos, tudo aquilo que os pais fazem tende a influenciar os filhos. E na família de Santa Mônica não foi diferente. Todas essas atitudes influenciou o filho mais velho, que era Agostinho. Agostinho levava uma vida perversa, vivia no erro, pregava, difundia aquilo que não era certo, levava uma vida pecaminosa, e esse era o maior drama que Santa Mônica passava. Era o maior espinho que ela tinha dentro do seu coração. Ela muito rezava e muito pedia a Deus a conversão de Santo Agostinho. Depois, ela vai morrer no ano 387, na cidade de Ostia, na Itália, e com 56 anos. No quinto dia que ela estava de cama, ela disse o seguinte para Santo Agostinho e para um outro filho. Nesse momento ele já tinha se convertido, já era bispo de Milão. Ela disse para ele que apenas uma coisa importava para ela ainda estar viva: é ver ele cristão, ver ele batizado, ver ele convertido, como ela já estava contemplando naquele momento. O outro filho queria que voltasse para a terra natal, conforme a tradição do tempo, para que ela fosse enterrada lá. E ela dizia: não se preocupe com esse corpo, enterre aonde vocês quiserem. A única coisa que eu quero é que vocês jamais se esqueçam de mim no altar do Senhor. Ou seja, que se lembrasse dela durante a Santa Missa. E assim ela acaba falecendo no 9º dia, com 56 anos, por causa da doença que ela estava. Mas tem um episódio na vida de Santa Mônica que pessoalmente me chama muita atenção. No tempo que ela vivia, o bispo de Milão era Santo Ambrósio, que também é um padre da igreja. Padre ou pai da igreja quer dizer aqueles primeiros defensores da fé cristã. Então, na teologia tem um ramo que chama-se patrística, que são os escritos dos padres da igreja. Então é impossível fazer teologia e não olhar para a patrística, para os padres da igreja. Então Santo Ambrósio tem essa importância na história, mas sobretudo nesse processo de Santo Agostinho. Um certo dia Santa Mônica procura Santo Ambrósio
e ela chora. Ela fala para ele que ela não sabe mais o que fazer. E Santo Ambrósio simplesmente diz: vá em paz, não se preocupe. É impossível perder o filho de tantas lágrimas. E graças a Deus, porque Deus é bom, Deus é misericordioso, o filho das lágrimas não foi perdido, ele foi resgatado, ele se converteu, foi ordenado padre, foi ordenado bispo, e hoje é um grande santo para nós católicos. Muitos de nós, de uma certa forma, passamos por esse drama dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Quantas pessoas estão tristes porque elas vêm para a missa, mas vêm sozinhas? O filho ficou em casa, o esposo está em casa, os netos, não é verdade? Ou até mesmo dentro da própria casa, tem pessoa que não segue a fé católica, mas segue uma outra crença. Alguns que estão na vida perversa, e essas pessoas não sabem o que fazer. É aqui que vai entrar para nós o exemplo de Santa Mônica. O que nós precisamos fazer? Em primeiro lugar, aquilo que Santo Antônio nos ensinava: que cessem as palavras e falem os exemplos. Chega um certo ponto que não adianta mais ficar discutindo, não adianta mais ficar cobrando do outro. Nesse momento tem que silenciar, e em vez de falar, você deve viver. Você deve dar testemunho da sua fé, testemunho do amor que você tem por Deus. Por que é fácil ajudar, evangelizar aqueles que estão longe, em vez daqueles que estão dentro de casa? Porque muitas vezes nós não somos exemplo. Nós que estamos dentro da igreja, todo dia servindo, comungando, amém Jesus, vai falar uma coisa para um parente, ele olha para você: ué, para que eu vou? Para ser que nem você? Para quê? Você não é santa em nada? Então é a primeira coisa, silenciar e dar o testemunho da nossa fé, daquela pessoa que está caminhando para o céu. E a segunda coisa é a oração. Como uma vez uma mulher chegou desesperada para o Padre Léo, falando de uma situação que ela não sabia mais o que fazer, porque já tinha feito de tudo. E o Padre Léo falou: mas você rezou? Não rezei. Então você não fez de tudo e deixou de fazer o principal. Então nós precisamos rezar, precisamos chorar por aquela pessoa, pedir a Jesus que conceda àquela pessoa a graça da conversão. Amar é querer o bem do outro. Amar é desejar o céu para o outro. Amar é querer que o outro faça a vontade de Deus, e não a nossa vontade, não a vontade própria dele, não aquilo que nós pensamos que é a vontade de Deus, que também tem essa. Então amar é querer o bem do outro, por mais que isso de uma certa forma nos espete, nos machuque, mas é querer o bem do outro. Então aí rezar, fazer sacrifício, pedir a Deus pela conversão daquela pessoa. E quando a graça de Deus toca aquele coração, é impossível a pessoa não se converter. É impossível, ela não resistir àquilo que está sendo proposto para ela. Então rezemos pelos nossos familiares, por aquelas pessoas que não estão dentro da igreja, por aquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Ou muitas vezes essas pessoas não estão longe, está conosco dentro dessa igreja, está do nosso lado, mas ainda não entrou nesse caminho de conversão. Então que Santa Mônica interceda a Deus por cada um de nós, para que assim o Senhor aumente em nós a fé, a confiança nele, para nesses momentos de dificuldade sempre recorrer a ele, mas que também aumente em nós a paciência que tudo alcança, a paciência que tudo espera, a paciência que nos faz compreender que a conversão do outro é um processo e não depende de nós, mas da graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.